A paz de Yahshua e Yahweh dos exércitos esteja com todos vocês, meus irmãos maranhenses. Irmãos, eu sou o irmão Felipe, moro aqui em Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, né? Eu criei esse canal no Telegram e o grupo para quê? O motivo é o seguinte, é a unificação da Igreja do Mashiach que habita aqui no Maranhão, assim como está escrito na palavra. Uma igreja em cada cidade, né? Como vemos exemplos, a carta, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. Então, são igrejas dentro de cada cidade, ok? Porém, vemos uma dificuldade nisso. Qual a dificuldade? Que hoje em dia são pouquíssimos irmãos que ficam em cada cidade. Uma cidade tem 3, outra tem 2, tem delas que tem um irmão. Então fica difícil de manter a comunhão, né? Então foi o que eu decidi fazer. Decidi fazer esse grupo para edificação do corpo do Mashiach e Yahshua, para se manter todos os irmãos em comunhão, né? Em perfeita comunhão um com o outro, né? O corpo do Mashiach. Então, para que foi que eu vim fazer esse vídeo? Eu vim falar sobre a unificação da igreja. Porque eu vejo por aí que vem criando seitas dentro do nosso meio, né? Irmãos que são contra o Partido do Pão, irmãos que brigam pela pessoa do Mashiach, né? Dizem que ele nasceu de homem e mulher, ok? Então, são brigas e acabam se tornando seitas, né? Separações no meio de nós. Então, o que eu queria dizer é que todos nós somos irmãos, fazemos parte de um só corpo, logo nós devemos ter só uma cabeça. E a cabeça ela só tem um pensamento só. Então, todos nós que somos do mesmo corpo devemos ter o mesmo ensinamento. Não é uma coisa só minha ou uma coisa só de outro irmão, não. É uma coisa para todos. A pessoa não pode dizer assim, não, eu penso isso, eu penso aquilo. O que tu pensa é só para você, entendeu? Mas se é uma doutrina que está na Bíblia, então é para todo o corpo, né? Todos devem seguir a mesma doutrina, porque nós todos temos um só mestre, tá ok? Então hoje eu vim falar sobre a unificação da igreja, tá ok? Ó, hoje eu vou usar estes materiais. Vocês já podem ver aqui, né? Bíblia de Jerusalém, ok? Aqui essa capa já está um pouco apagada. Irei utilizar a Bíblia Sagrada Edição Pastoral, da empresa Paulus, tá ok? Então bora começar abrindo aqui a Bíblia de Jerusalém. Então vamos cada um pegar sua Bíblia aí e vamos acompanhar, tá ok? Hoje nós iremos ler aqui, ó, vamos começar com Efésios capítulo 4, versículo do 4 em diante, né? Há um só corpo e um só espírito, assim como há uma só esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só mestre, uma só fé, uma só imersão. Há um só Criador e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos assim, entre aspas, tá ok? Não, ele não está em todos, ele está só em alguns, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tem uma letrazinha K, aqui, ó, letrinha K bem aqui, ó. Isso aqui é indicando um rodapé. Então, bora lá no rodapé da letra K, que tá isso aqui, ó. Lê-se, ó, né? Lê-se também aqui, ó, em todos nós. Então, nessa passagem aqui que diz assim, que está em todos, não está em todos, é em todos nós. Nós quem? Né? Todos nós que seguimos Yahshua Mashiach, né? Que nós somos parte do corpo do Mashiach e Yahshua. Então, o que eu quero mostrar aqui com esse versículo? Esse próprio versículo já está se falando, né?
que nós todos temos o mesmo corpo, temos o mesmo mestre, temos a mesma esperança e temos a mesma fé e temos o mesmo batismo. Tá entendendo? Então nós todos somos um só corpo, temos o mesmo Pai. Devemos seguir a mesma doutrina e devemos evitar divisão. O que quer dizer com isso, irmão Felipe? Que assim, meus irmãos, você não vai seguir uma coisa você sozinho. Você tem que seguir em comunhão com o corpo. Todos devem seguir essa mesma coisa, tá entendendo? Se você está seguindo uma coisa diferente que o corpo do Mashiach não está seguindo, infelizmente você está começando a criar uma seita, uma divisão, ok? Onde é que eu posso achar mais isso sobre essa unificação da igreja? Bora lá atrás. Vamos poder achar um pouco de conhecimento a mais sobre isso aqui na Bíblia Sagrada Edição Pastoral. Vamos olhar aqui na palavra Binqui, neste rodapé que já está demarcado aqui, que eu marquei, ok? Olha o que diz aqui sobre Efésios, né, que a gente acabou de ler. O aspecto central da vida cristã, né, cristã não é a palavra correta, no caso seria Ialdim, né, mas eu vou ler cristã, igual está escrito aqui, tá bom? É uma unidade com efeito. A ação do Criador em Yahshua Mashiach unificar toda a realidade. Os cristãos, os Yaldins, devem ser exemplo vivo dessa unidade, que supera as divisões humanas. Ou seja, o que aqui está dizendo? Aqui está simplesmente dizendo que o que cria divisão é a nossa concupiscência humana. Entendeu? Isso só mostra que quem está criando divisão está indo pela carne, está indo ainda pelo ser humano, não pelo espírito. Tá entendendo? Isso aqui é documento, ok? Vamos achar outros versículos sobre isso. Onde é que a gente pode achar isso? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. Vamos lá? Utilizando agora da Bíblia de Jerusalém, vamos ler agora aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. Com efeito, o corpo é um, e, obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com o Mashiach, pois fomos todos emergidos num só espírito para ser um só corpo. Judeus e gregos, escravos e livres, todos bebemos de um só espírito. Né? E vocês podem continuar lendo em seguida aqui, que aqui fala sobre o corpo, tá bom? É muito importante esse capítulo 12 aqui, então vocês podem ler ele todinho, tá ok? Eu vou ler só essa parte aqui. Aqui continua falando sobre a unidade do corpo. Nós temos dons diferentes, né? Temos formas de falar diferentes, porém, levamos o mesmo evangelho, o evangelho de Yahshua Mashiach, a palavra da perseverança, que é ser humilhado, né? É sofrer a palavra de Yahshua. Essa é a perseverança. Bora achar, vamos continuar procurando aqui, tá bom? Ó, Gálatas 3, versículo do 26 ao 29. Vamos continuar aqui. Vós todos sois filhos do Criador, pela fé em Yahshua Mashiach, pois todos vós que fostes emergidos em Yahshua, no Mashiach, vos revestiste do Mashiach. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Yahshua Mashiach. E se vós sois em Yahshua, então sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então o que está dizendo aqui? Nós todos recebemos um quê? Um só batismo? Recebemos um quê? Um só Espírito. E todos nós somos um só no Mashiach. Não importa se é judeu, se é grego, não importa se é
se já foi crente da Assembleia ou se foi da Adventista, nós agora somos parte de um só corpo. Devemos abandonar essas tradições que temos nessas religiões e seguir agora a palavra de Yahshua. Fazendo uso agora novamente da Bíblia de Jerusalém, vamos continuar. Aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo do 11, versículo 3, versículo do 11 ao 17. Vamos ler aqui? O que diz aqui, ó? Aí não há gregos, mas gregos e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas o Machia é tudo em todos nós. Portanto, como eleitos do Criador, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Mestre vos perdoou, assim também fazei-vos. Mas, sobretudo, revesti-vos da caridade. Revesti-vos da caridade, que é um vínculo da perfeição, e reine em nós, reine nos vossos corações a paz do Machia, a qual fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. A palavra do Machia habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, ensinai e admoestai-vos uns aos outros, e, em ação de graça ao Criador, entoem em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei em nome do Yahshua Mashiach, por ele dando graças ao Criador Pai. Ou seja, glórias, glórias a Yahweh dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach. Porque aqui na palavra nós podemos ver que essas denominações são seitas, que não têm o espírito do Yahweh dos exércitos. Por quê? Porque elas se dividem entre si, porque elas causam confusão entre si, né? Nós podemos ver que, se nós formos pesquisar a história dessas que se chamam igrejas, né? No caso são seitas, denominações que carregam outro nome sem ser o nome do nosso Mashiach, elas acabam criando novas seitas por causa, né, da divisão que eles acabam criando. Ele diz, não gostei do teu ensinamento. Aí vai, sai e funda outra denominação, né? E assim no nosso meio está nascendo dessa forma. E é isso que eu quero com esse grupo, meus irmãos. Vamos tentar unificar a nossa igreja. Aí o irmão pode vir e falar assim, mas irmão, o Mashiach não veio, não foi para trazer a paz, foi para trazer a divisão, pai contra filho, filho contra pai, Beleza, realmente é dessa forma, tá bom? Mas é o Mashiach que vai fazer essa divisão em nós. Através do quê? Através da palavra. Aqui tem muitos irmãos já que não aceitam a unificação da igreja. Cada um quer seguir da forma que ele quiser, tá entendendo? É por isso que alguns vêm e falam assim, não, irmão, tem que respeitar o que eu tô falando, porque eu penso assim, é meu jeito, entendeu? É eu. Entendeu? Não existe isso. Não é nós, é a palavra. Não é nós, é o Mashiach. Entendeu? Nós temos que seguir ele, não estamos seguindo nós mesmos. Se você está falando que não, eu entendo de jeito assim. Então, tu está seguindo assim mesmo, não é o Mashiach, tá entendendo? Então é isso. Vamos se unificar em igreja, em paz, pois todos nós somos parte de um só corpo, tá ok, meus irmãos? Logo mais, eu vou falar sobre esse tema que acabou de ser pegado aqui, tá bom? O que ele fala aqui, ó? Se algum irmão, né, tem... Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Mestre vos perdoou, assim também fazei-vos. Tá entendendo?
É isso aqui que nós queremos falar. O que eu vou falar no próximo no próximo estudo aqui, ó. A palavra do Mashiach habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, ensinai e admoestai-vos uns aos outros. Tá entendendo? Então, ele aqui está falando para a gente ensinar os nossos irmãos. Que irmãos? Aqueles que não têm o entendimento correto sobre a palavra. Aqueles irmãos que ainda não estão entendendo algum certo assunto, tu tem que ir lá e ensinar ele. Admoestar. Nós temos que, como é que eu posso falar? Corrigir. Nós temos que corrigir, né? Uns aos outros. Porque isso também é um sinal de amor. Tá ok, meus irmãos? Então, o próximo estudo é uma continuação desse mesmo estudo que nós já estamos vendo agora. O tema do próximo estudo será correção fraternal, ok? Então, que vocês todos estejam na paz, na graça de Yahweh dos Exércitos, por intermédio de Yahushua Mashiach. Levemos à perfeição do perfeito varão, que é Yahushua, ok? O nosso dia está chegando, meus irmãos. Não vamos tropeçar.